Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Freire, aproveitando esse espaço da tarde para compartilhar algumas notícias. Não é sempre que nós fazemos esse podcast, mas sempre que tiver alguma relevância, alguma coisa interessante para nós compartilharmos, vamos fazendo, e com isso a gente vai tendo uma ideia e a gente pode fazer uma meditação. O que será que o Padre Pio pensaria a esse respeito, hein? O que o Padre Pio pensaria a esse respeito? Bom, eu vou mudar o microfone aqui, não sei se ficou melhor, mas em todo caso, a perseguição contra os católicos continua, uma perseguição brutal, que não para, que ela é organizada no mundo inteiro, e ela é assim desde o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela vem aumentando dia a dia. Olha essa notícia da ACI, que diz assim: mulher é golpeada violentamente durante a missa que era transmitida ao vivo. Olha que barbaridade, que barbaridade. Sábado, dia 23 de agosto, um ataque aconteceu, eu vou ter que traduzir do espanhol, de modo que eu posso fazer alguns errinhos aqui. Um ataque acontecido na Catedral de St. Peter's, em São Paulo, na Filadélfia, Estados Unidos, onde uma mulher que terminava de ler uma das leituras da missa foi golpeada violentamente. Isso foi no domingo, hein? Um domingo, dia 23 de agosto, é um domingo. Portanto, aumenta a violência. Às 11 horas da manhã, Sara Contrucci descia as escadas do altar depois de ler o Evangelho. Não deve ter sido o Evangelho, porque só o padre é que pode ler o Evangelho. Deve ter feito alguma das leituras. Quando uma mulher a golpeou repetidamente em plena celebração da Santa Missa. O reitor da catedral, padre Denis Gil, indicou à ABC News que se comunicou com as autoridades para denunciar o ataque assim que a missa terminou, que era transmitida ao vivo pelas restrições da pandemia atual. Contrucci assinalou à ABC News, quem é o Contrucci aqui? A Sara Contrucci, a mulher foi golpeada. Assinalou à ABC News que é a primeira vez que viu a mulher que a atacou, que não é uma fiel na catedral. A mulher sussurrou algo como respeitar a Deus e algo que não pude distinguir, disse ela. O arcebispo da Filadélfia, Monsenhor Nelson Jesus Pérez, lamentou que esse ato de agressão sem sentido tenha sucedido. Informou que Contrucci recebeu assistência imediata dos membros da catedral, mas não requereu atenção médica porque as suas lesões não eram graves. Mas é dentro da casa de Deus, né, uma coisa dessa. Ainda que algumas razões do ataque ainda não são claras, a Arquidiocese da Filadélfia está, embora, eu li mal, né? As razões do ataque ainda não sejam claras, a Arquidiocese da Filadélfia está trabalhando atualmente com o Departamento de Polícia Local para identificar a identidade da mulher que realizou o ataque. Outra notícia horrorosa de perseguição também. Perseguição, minha gente. Ela vai chegando cada vez mais próxima de nós, hein? Não tenhamos ilusões. Vândalos atacam, profanam e roubam capela na Espanha. Fonte ACI Digital. O eremitério do Santíssimo Cristo na cidade de Planes, em Alicante, Espanha, onde se venera a imagem do Santíssimo Cristo, foi profanado e vandalizado. Os acontecimentos foram descobertos no dia 15 de agosto, dia da Ascensão de Nossa Senhora, né? Da Assunção de Nossa Senhora, perdão. Segundo informou o padre Juan Crespo, administrador da paróquia ao site da Arquidiocese de Valência, Espanha, os vândalos roubaram vários objetos religiosos e também causaram numerosos danos ao edifício. Os acontecimentos foram denunciados à Guarda Civil. Que coisa bárbara. Entre os objetos religiosos, pois as igrejas, deve ser uma igreja linda, né, histórica, tal, porque
Na Europa, as coisas são por aí. Entre os objetos religiosos perdidos está um cálice que já portou tantas vezes o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e uma patena de cerâmica, e as coroas de metal do Santo Cristo e da Virgem Dolorosa. Que brutalidade! Além do roubo, os agressores quebraram o altar dedicado a São José. Vocês veem que é um ódio assim, diabólico, né? Mas isso aí está acontecendo toda hora, hein? Aqui é Espanha, mas nos Estados Unidos acontece a toda hora, está acontecendo muito. Nós já vimos também coisas... Bom, nem se diga nos países comunistas, e que isso é habitual deles já. Bom, segundo informa a arquidiocese, os ladrões deixaram a imagem de São José em uma cadeira. Provavelmente procuravam algo de mais valor, o que não havia. O pior foi a destruição que fizeram, mais do que o valor econômico do que foi roubado, disse o padre Crespo. É evidente, o valor econômico não é nada perto do valor simbólico, do valor sagrado, da blasfêmia, do sacrilégio. Além disso, remexeram nas gavetas dos móveis do eremitério e deixaram livros devocionais e litúrgicos no chão. Quer dizer, é desordem total, né? É um acontecimento muito lamentável porque o eremitério é a própria história e o coração de Planes. Aqui, a devoção ao Santíssimo Cristo e tudo o que isso significa é muito importante. E a indignação, logicamente, é muito grande, assinalou. Outra notícia aqui, olha, do jornal alemão Haida, aqui não é Haida, é Idae, Deutschland. A violência contra os cristãos só está aumentando. A Sociedade Internacional pelos Direitos Humanos, baseada em Frankfurt, na Alemanha, foi avisada da crescente violência contra os cristãos no mundo inteiro. O fato foi levado no Dia Internacional das Vítimas da Violência, baseada na religião ou crença, ocorrido no dia 22 de agosto. Ataques aos locais de oração, sequestros dos fiéis ou encarceramento para induzir a uma conversão forçada tem se tornado rotina em muitos países, infelizmente, de acordo com essa IGFM, né? A Sociedade Internacional de Direitos Humanos. Os fiéis são perseguidos e discriminados por causa da fé que professam, especialmente nos países comunistas, nacionalistas e islâmicos extremistas. Aí ninguém fala nada, é tolerância total, né? Ninguém fala nada. A gente não vê uma declaração de uma alta autoridade condenando uma coisa assim, né? Principalmente uma alta autoridade católica, eu digo, né? É uma coisa tremenda, tremenda, quer dizer, isso vai passando batido. O porta-voz da IGFM, Martin Lesentin, descreveu a liberdade religiosa como um direito humano essencial, que nós, na Europa, não mais apreciamos muitas das vezes. É assustador que seria mais fácil numerar os países nos quais a liberdade religiosa é respeitada do que nomear os países nos quais os fiéis são oprimidos e discriminados por sua fé. Isso é uma barbaridade, né? A Sociedade Internacional pelos Direitos Humanos citou a China, a Arábia Saudita e o Irã como exemplos. Na República Popular da China, nós tantas vezes comentamos aqui, a liberdade religiosa simplesmente não existe. O Partido Comunista está acima da lei e não tolera nenhuma autoridade ao seu lado ou mesmo acima de si. Sobre o regime islâmico na Arábia Saudita, muita gente acha aquilo fenomenal, né? Lugar rico, turismo e tal. Sobre o regime islâmico na Arábia Saudita, apostatar o Islã, ou seja, apostatar que eles usam um sentido, na verdade, o sujeito sair do Islã é converter-se, né? Mas diz que quando ele se converte, ele está apostatando de lá, né? Ou seja, convertendo-se para outra religião. Apostatar é passível de pena de morte. Vocês estão vendo como o Ocidente é bonzinho no tratar o caso, falar de ecumenismo? Essa gente aqui não está afim de ecumenismo não, minha gente.
Eles não estão afim de comunismo. Na República Islâmica do Irã, a pressão sobre todas as minorias religiosas está aumentando. Apenas para ilustrar, 35 muçulmanos convertidos ao cristianismo foram presos nas últimas semanas. E essas horas já devem ter sido martirizados, né? Provavelmente. Bom, e finalmente vou dar aqui, mais uma igreja vira mesquita na Turquia. A Turquia daquele bandido do Erdogan, né, que roubou a igreja Santa Sofia de nós, que transformou, aliás, ela já estava roubada faz tempo, mas ele transformou em mesquita, mais para avacalhar mesmo, para ofender a Deus, né? Então, o presidente da Turquia, Erdogan, transformou a histórica igreja de São Salvador, em Chora, em Istambul, em uma mesquita nesta sexta-feira, 21 de agosto. Portanto, era uma igreja, não era um museu, como eles diziam. Não, Santa Sofia era museu, foi transformado em igreja, não é nada disso. Em um edital publicado no Diário Oficial da Turquia, declarou que a administração da mesquita seria transferida para a Diretoria de Assuntos Religiosos e a mesquita aberta ao culto, chamando de mesquita a Igreja de São Salvador. Não há informações sobre quando as primeiras orações muçulmanas serão realizadas no templo, ou o que será feito com as obras cristãs ali presentes. É de dar tristeza. Eles vão conspurcar a igreja de Nosso Senhor, eles vão blasfemar, eles vão destruir as imagens que estão lá. É uma barbaridade. O que o Padre Pio diria disso? O Padre Pio, quando soube que perto de São Giovanni Rotondo estavam fazendo uma igreja, uma escolinha protestante, ele foi falar com o bispo e disse: o senhor não viu que o bispo foi meio mole assim, tratou a coisa meio, não tem jeito. Ele falou: o senhor não se incomoda que crianças estejam aprendendo a blasfemar contra Nossa Senhora? Isso é muito grave. Olha só como ele via a coisa. Olha aqui, então, o que ele diria? O local é um dos prédios bizantinos mais famosos do país e foi construído perto das antigas muralhas da cidade de Constantinopla. Além disso, a construção contém mosaicos que mostram histórias bíblicas. Vão destruir tudo, né? Eles haviam sido cobertos quando a cidade foi dominada por muçulmanos em 1453, mas expostos novamente há 70 anos, quando foi convertido em museu. Então era mais uma igreja que eles tinham convertido em museu, que também é uma barbaridade. Só que ele, para pisar na igreja católica, ele pega a igreja que já foi conspurcada, transformada em museu, ele pega e fala: não, agora vai ser mesquita, nós vamos ofender a Deus aqui, oficialmente aqui dentro desse edifício. Erdogan, cujo partido está vinculado ao Islã, também transformou a famosa igreja de Santa Sofia, que a gente já sabe, em uma mesquita neste ano. O presidente, inclusive, participou das primeiras orações, aqui não é oração, em 86 anos, ao lado de centenas de fiéis, de infiéis, né, devia estar escrito aqui. Ali, as imagens cristãs foram cobertas por cortinas. Eles não aguentam nem um olhar de uma imagem católica, né, de uma imagem de Nossa Senhora, de uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não aguentam. Tem que cobrir. E tem que cobrir não é por causa que eles é contra a religião deles, não é porque eles se sentem julgados e eles sabem que eles serão julgados severamente pelo que estão fazendo. Líderes religiosos de países ocidentais estão criticando o movimento, dizendo que conversões como essas podem aprofundar divisões religiosas. Minha gente, aprofundar que divisão religiosa? Vocês acham que essa gente tem alguma unidade religiosa aí para preservar? Quem são os líderes que estão criticando? Eu não ouvi quase nada. Só ouvi da igreja ortodoxa alguns comentários. E a nossa igreja católica, onde é que está? É triste. Bom, tá aí as notícias que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse podcast. E, tendo mais, vamos comentar, vamos rezar pelos católicos perseguidos. Vamos rezar pelos católicos perseguidos. Isso é fundamental, fazer parte das nossas orações diárias. Eu me despeço, até qualquer hora. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.